Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para fazer um call de fechamento de 2022, a gente tratar de alguns assuntos importantes em relação ao nosso fundo de ações, né? E aí eu vou começar com esse slide mostrando um pouquinho da principal commodity mundial, né, que é petróleo, e aí qual foi o desenrolar da guerra com a Rússia e a Ucrânia. Então a gente teve ao longo de 2022 um ano muito atípico, né? A gente já estava com um problema nas cadeias de suprimento devido ao Covid, devido a tudo que se passou de 2020 para cá. E no começo, logo no começo de 2022, a coisa ficou mais bagunçada ainda, a invasão da Ucrânia pela Rússia. Jogou o Brent na Lua, e aí a gente sabe o desenrolar disso tudo, né? Então a gente teve um ano bem conturbado, o preço das commodities andaram demais, até pela correlação com o petróleo, né? Muita coisa é correlacionada com o petróleo. A gente viu o barril de petróleo passar de US$ 130, e ao longo do ano as coisas vão se arrefecendo e foi se normalizando. Só que isso deixou um rastro de bagunça e confusão, né? Inflação no mundo inteiro, inclusive no Brasil, a gente chegou a ter pico de inflação aí perto de 12%. Estados Unidos mais de 10%, a Europa e alguns países chegando a 20%, 30%, principalmente os países mais dependentes de petróleo. Então, isso aí gerou um real confusão dentro dos mercados, o custo de produtos e serviços subiram demais, muito. Os Estados Unidos teve que entrar usando, inclusive, as reservas de emergência deles, né? Consumiram bastante dessas reservas, inclusive, para tentar aziguar um pouco a questão de inflação. Essa inflação, inclusive, teve outros reflexos no mundo, mudanças de orientação de governo, países que eram de direita foram para a esquerda, de esquerda foram para a direita, quase que a Marine Le Pen leva a eleição na França. Enfim, então a gente vê a ascensão da direita na Itália também, os republicanos tomando a Câmara dos Deputados e quase o Senado nos Estados Unidos, e a América Latina, que estava com um direcionamento mais à direita, foi mais à esquerda, muito por conta disso, muito por conta dessa questão de inflação. E aí os Estados Unidos, que eu comentei um pouco, a gente teve um aumento muito forte de inflação, tanto o PCI como o PCI andaram demais, a taxa de desemprego também caiu demais, e aí começou todo o movimento de aumento de juros nos Estados Unidos, que já era esperado. Então, o Fed, o Jay Powell e seu time começam a aumentar juros, e isso acabou impactando muito o mercado americano. Então, para a gente ter uma ideia, S&P e Nasdaq caíram por volta de 20%, as rendas fixas lá fora também tiveram uma desvalorização de quase 20%. A gente tem que lembrar bem que nos Estados Unidos, renda fixa é toda pré-fixada, né? Então, se você tem um ativo que tinha 4, ele passa a render 7, você tem 3% de deságio vezes quanto falta para vencer. Então, não foi óbvio a gestão do portfólio fora do Brasil. Acho que a gente saiu bem nessa história toda. E a gente enxerga que esse movimento de aumento de juros ainda não terminou. Acho que a gente vai ver os juros batendo entre 5,25 e 5,75 ao longo desse ano, e que o mercado ainda possa se ajustar mais ainda. Acho que é muito cedo para comemorar o fim da inflação, principalmente nos Estados Unidos. Brasil, a gente termina um ano com superávit primário por causa de commodity. A gente tem um impacto muito grande, porque o Campos Neto, o Banco Central, começa a atuar antes, e aumentando muito os juros, a gente já começa a sentir também um pouco na economia. A gente tem uma polarização política muito forte, com a eleição bem complicada, né? Ela foi mais apertada, inclusive, que a de 89, e aí que acaba deixando os seus reflexos. E aí a gente tem a mudança de governo, onde a gente tem, de um lado, ainda inflação, mercado de trabalho muito forte, e provavelmente a gente vai ter um governo que vai gastar mais. E aí já tem gente falando em déficit primário na casa de 2% ao ano. Isso é déficit primário, ainda tem um déficit nominal
que ainda você coloca mais 1,5%, 1 a 1,5% nessa conta, então a gente está falando em elevação da dívida pública pelo menos 3% ao ano. O mercado não vem reagindo bem desde meados do ano passado, né, com a perspectiva da volta do Lula, e com esse aumento todo de juros. Então, assim, é muito cedo para falar do novo governo. Eu acho que se ele for muito forte para uma agenda mais expansionista, tanto dólar quanto bolsa, quanto investimento, vai pagar a conta, e ele vai ter que parar, analisar e muitas vezes fazer concessões. Então é isso que a gente espera, o mercado todo, como nós se assustamos no começo desse ano, final do ano passado, mas eu acho que aos poucos as coisas vão entrar no lugar. Então a gente teve um movimento muito forte de aumento Selic, talvez se a gente pensar na história, a Selic saiu de 2 para quase 14, é um movimento brutal que muitos e muitos anos o Brasil não via, isso muito por causa dessa inflação que chegou a 12% ali, meados do ano passado. E aí a gente viu essa explosão toda da Selic, teve todos os seus impactos, então, Bolsa sofreu, se você tirar a Vale, Petro e os grandes bancos, você vai ver que a Bolsa, né, tem até um estudo do Frederico Ferreira, estrategista da XP no ano passado, ele soltou que a Bolsa deveria ter caído algo como 15% a 16%. As small caps apanharam demais, porque o juros sobe, quem compra muito small cap é local, então ele acaba vendendo, e aí quando você tem esse fluxo de saída de investidor local, saída de small cap e entrada de investidor estrangeiro, por causa também dos juros altos e por causa do valuation das empresas. Ele acaba comprando blue chip. Enfim, a gente tem uma trajetória de desemprego também que também deve pressionar a inflação. Então, são situações que a gente tem que acompanhar com calma, a questão fiscal, expansão de gasto do governo, porque a gente não vê tanta brecha para esse tipo de coisa e a gente pode ter um período de estagna em inflação. Eu comentei um pouco, o índice Bovespa ele fecha ainda no terreno positivo, mas se a gente tirar Vale, Petro e os grandes bancos, principalmente Itaú, a gente vai ver essa bolsa recuando talvez até perto com o small, aí, 15%. Se a gente olhar, ó, índice material, índice financeiro, imobiliário de consumo, se você tirar, o financeiro da conta, todo o resto, vai ver que teve um tombamento entre menos 5 e perto de menos 20%. Então, assim, eu entendo que a Bolsa ela deixou uma mensagem não verdadeira do mercado. Você olha lojas Renner, você olha o Bradesco, você olha as construtoras, você olha shoppings, todas eles sofreram ao longo do último ano, entendeu? Então, assim, nosso resultado também não foi bom o ano, talvez tenha sido o nosso pior resultado, mas a gente está muito confortável com a estratégia que a gente vai rodando, que a gente vem fazendo. Nossa estratégia é muito focada em small caps. A longo prazo a gente continua batendo com folga, muita folga, o índice Bovespa, mas o fluxo que aconteceu ano passado de saída de small caps para blue chips foi muito intenso. A gente entendia esse fluxo, só que a gente foca na empresa e a gente não foca em resultado de curto prazo. Nós não estamos aqui também para entregar resultado de curto prazo, a gente está para entregar resultado de longo prazo. Então, se eu acho que uma empresa como a Simpar está no valuation muito, muito atrativo, que é o que a gente acha que ela está rodando, eu não vou me importar muito com o resultado de curto prazo. Eu acho que vai ser um investimento muito bom a longo prazo e isso que é mais importante para a gente, comprar bons ativos a bons preços. Em alguns momentos, nem preço e valor não vão se encontrar. Mas quando eu olho preço-lucro, estimativa de quão barata a bolsa está, projetado para os próximos 12 meses, eu estou no valuation talvez que nem em 2008. Se eu tiro o Vale Petro, que acaba distorcendo isso um pouco, eu estou no valuation de 2008. Então, acho que é uma grande oportunidade. Eu acho que o pequeno investidor ele é muito, muito enviesado, ele fica olhando só para trás, ele fica olhando o CDI a 13,75, então ele faz exatamente o oposto. Ele sai aqui e ele volta aqui. É isso que acaba acontecendo. Então, a gente acha que é uma grande oportunidade. Os ativos que a gente tem em carteira, a gente tem muita confiança e que é um movimento cíclico natural que aconteceu no último ano. Então, nosso portfólio hoje, igual eu comentei,
tem 60% dos ativos fora do setor do índice Bovespa, muito concentrado em utilities, bancos, real estate e petroquímico. Boa parte da nossa carteira é small caps e mid caps, apenas 37% é large caps, dos quais ainda tem Meta, Facebook aí dentro, que inclusive não tem nada a ver com o índice Bovespa. Hoje a gente está rodando com 18 papéis, a gente está muito tranquilo. Geralmente, quando é momento de comprar, né, as ações, o momento mais difícil de mostrar o quão elas estão baratas. A gente acha que está muito, muito barato. Acho que é uma grande oportunidade. Ninguém vai também conseguir comprar empresas tão baratas na precificação atual, num cenário de céu de brigadeiro. Eu vou comentar dois cases bem rápidos. Um é Meta, né? E aí é um movimento, é uma empresa que a gente começou a comprar ela de uma forma mais pesada, a 15 vezes lucro, ela veio rodar a 9 vezes lucro, muito por conta de situações como o bloqueio em relação à Apple de acesso aos dados de consumo dos usuários, a concorrência com o TikTok. Só que quando a gente põe na conta, quando a gente vê a geração de caixa e as opcionalidades, a gente vê que existe um trend secular das pessoas usarem mais a internet, de você ter a digitalização de todo o processo, a quantidade de usuários ativos no Facebook vem crescendo, as pessoas vêm vendendo mais. Então, hoje o Facebook roda abaixo de 10 vezes lucro, roda por volta de 9 vezes lucro, com crescimento, com a geração de caixa forte. Ainda tem opcionalidade que é o metaverso que pode vir pela frente, então a gente gosta bem da empresa, a gente tem uma posição relevante hoje, por volta de 5% do fundo. É dolarizada, está num bom preço, é uma empresa extremamente rentável, e a gente acha que o mercado exagerou. Então, a gente tem uma tese de vantagem competitiva, hoje é a maior rede social do mundo, é bem gerida, super pelo Mark Zuckerberg, mesmo que as pessoas ainda critiquem a questão do metaverso, né, o óculos, o gasto que vai vir pela construção da plataforma metaverso, a gente ainda vê crescimento pela frente, a gente vê pelo menos um CAGR de 6% ao ano. A gente tem alguns riscos, óbvio, esse teu TikTok que é um risco, a regulação é um risco, a forma como eles capturam dado também é um risco, porque a Apple acabou bloqueando o acesso de dados dos telefones da empresa, então isso foi um risco para ela, mas a gente considera que ela está num bom preço, que todos esses riscos já estão no preço e que ela está arrumando outros caminhos de fazer isso. Rodando a 9 vezes lucro, a gente achou uma bela oportunidade. Se eu inverto essa, essa conta, eu quero dizer que eu estou comprando algo que 9 vezes lucro quer dizer que eu retorno meu investimento em 9 anos. Se eu divido 100 por 9, tem um ativo mais ou menos de 11 a 12% no Facebook com crescimento. Outro case que eu queria mostrar é um case que a gente roda com ele desde 2018, que é Simpar. Então, é uma empresa que a gente tem uma posição relevante lá dentro, é uma holding onde tem a Movida, tem a Vamos. Movida a gente sabe o que é, Vamos aluguel de caminhão, a JSL são os caminhões que a gente vê aí na estrada. Então, a gente vê aí papel que sofreu bem, ó, muito, a gente tem uma maior posição nossa, então a gente acabou sofrendo. Só que esse gráfico não importa para a gente, importa esse aqui, ó. Olha o crescimento do EBITDA da empresa. 2021 para 2022, isso cresceu 60% a 70%. Olha a receita. A gente acha que, enquanto o papel cai e o operacional melhora, é oportunidade. Hoje a gente roda entre Simpar e Vamos, que é a melhor empresa do grupo, com mais ou menos 12%, 13%. A gente gosta demais da empresa. A gente acha que preço e valor vão se encontrar. O mercado apanhou, bateu demais nela, porque é uma empresa que tem alguma dívida, então o juros sobe e acaba batendo nela. Mas a gente acha que é uma oportunidade. Hoje ela roda também algo como 9 vezes lucro. Empresa que cresce a uma taxa de 20%, 30%, vamos até mais que 50%, 60% ao ano. As margens dela a gente acha uma grande oportunidade. Então, o crescimento contratado, a gente tem empresa que tem contratos reajustados pela inflação, é um mercado em expansão, que ela ainda faz muito M&A,
ainda mais se a gente olhar a questão da Vamos com aluguel de caminhão e a Movida com aluguel de carro, é uma coisa que a gente entende que é uma grande avenida de crescimento. Quanto maior ela fica, mais ela dilui custos, então não é fácil competir com ela, quanto maior ela vai ficar. Os riscos, a gente tem uma alavancagem relativamente alta, 3,3 vezes EBITDA, e aí você tem um cenário de juros. E aí também a gente acha que a questão de seminovos vai se regularizar e talvez a gente vai ter uma depreciação maior das frotas, ou seja, os ativos dela possam vir a ter uma desvalorização mais intensa daqui para frente. Enfim, é um pouquinho isso que eu queria deixar hoje para vocês. Nós estamos sempre sendo tranquilos com nossas posições. O ano passado, o resultado não foi bom, números nominais, mas em termos de compra de ativos e de alocação, acho que foi um ano muito bom. Então, a gente tem ativos muito bons e baratos na carteira, um BTG, dando a 9 vezes lucro, é uma 3R, que também vem mostrando nesse ano o seu valor. Então, assim, a gente está muito confortável com as posições que a gente tem. A gente acha que tem preço e valor vão se encontrar e nem todo ano a gente vai bater o índice. O que importa no longo prazo é que no longo prazo a gente vai bater no índice com folga. Então, pessoal, é um pouquinho esse call de fechamento de ano. Qualquer dúvida, a gente está por aqui. Um abração, excelente 2023 para todos nós.